Olá, um abraço forte. Eu sou Aparecida Ferreira e estou aqui para entrevistar o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. O deputado acompanha atentamente todas as negociações em torno da reforma da Previdência, que agora tramita no Senado Federal. E ele participou de várias reuniões com o relator da reforma, senador Tasso Gereissati. Deputado, qual é a sua principal preocupação com a tramitação da reforma agora no Senado? Bom, o senador Tasso Gereissati, ele trouxe, algumas alterações que, no nosso entendimento, algumas muito positivas e outras que nós precisamos ainda trabalhar o texto para não atingir e alcançar as entidades, aquelas entidades de fato que prestam grandes serviços para a sociedade. O que nós achamos positivo? Aquilo que a gente não conseguiu na Câmara dos Deputados. Ele retirou da Constituição brasileira o corte de renda do BPC que o governo não abriu mão na Câmara dos Deputados e que a gente tinha trabalhado na inclusão também de um conceito de vulnerabilidade. Isso é bom, porque quando a gente tem um corte de renda de um quarto salário mínimo na Constituição, nós teríamos ali alguns entraves para a concessão para outras pessoas que às vezes estão fora desse corte, mas que alcançam judicialmente o benefício de prestação continuada. Agora, a outra questão é justamente sobre a isenção da cota patronal das entidades filantrópicas. Ele mexe nisso, porque isso não tinha sido matéria apreciada na Câmara dos Deputados, e ele retira essa isenção de cota patronal das escolas privadas, algumas delas que são filantrópicas, mas às vezes a gente sabe que até cobram mensalidades. Então ele tira essa possibilidade das pessoas não contribuírem com a Previdência, essas escolas. No entanto, nós temos ainda uma dificuldade no texto, porque ele, apesar de querer garantir as entidades de saúde e de assistência social, tem uma redação no texto lá que dá a entender que os asilos também poderiam ser prejudicados, como a lei é hoje. Porque os asilos hoje eles podem ficar com até 70% do salário dos idosos para ajudar na manutenção do asilo, também chamada instituição de longa permanência. E ele coloca no texto que não poderá ter nenhuma contrapartida para ter a isenção de cota patronal. E no caso dos asilos, isso é preocupante, porque os asilos não têm uma outra fonte de financiamento. Mas ele nos sugeriu para que encaminhássemos uma proposta de texto até segunda-feira, e estou trabalhando nesse sentido. As pessoas hoje têm famílias com maior número de membros, muitas pessoas com dificuldade de cuidar dos seus pais, avós, e a gente vê um aumento muito grande de unidades de acolhimento dos idosos pelo país afora. E qual a importância do BPC para as famílias que usam esse benefício? O BPC é para aqueles que não têm renda nenhuma, inclusive para um idoso, por exemplo, que não tem nenhuma renda, que não conseguiu na sua vida se aposentar, ele tem o benefício de um salário mínimo justamente para suas necessidades básicas fundamentais. E para a pessoa com deficiência, que também não tem como prover o seu sustento, num corte de pobreza muito grande, miserabilidade, é só para famílias que têm renda inferior a uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. Então, é um público muito específico, que querem mexer até com isso, que é um absurdo. Pelo que o senhor sentiu nessas negociações, a reforma sai quando no Senado? O calendário do Senado é para votar até meados de outubro. Então, a coisa lá está acelerada e eu acho que eles vão conseguir manter o calendário. E sem voltar para cá? Esta é a expectativa deles, mas depende muito das mudanças. Agora, tem a PEC paralela. A PEC paralela, de qualquer jeito, vai ter que vir aqui. E já existe um acordo com a equipe econômica, com os integrantes do governo, no sentido de viabilizar a reforma? Olha, hoje o que eu presencio é uma briga da equipe econômica com o Tasso Gereissati, porque eles não gostaram de algumas mudanças, principalmente em relação ao BPC. Então, esse embate agora é o bastidor do momento político. A equipe econômica está querendo endurecer, mas parece que Tasso vai manter a sua posição.
Muito obrigada ao deputado Eduardo Barbosa, presente aqui nessa programação, falando sobre a reforma da Previdência. Eu que agradeço. Direto de Brasília, Aparecida Ferreira.